Obrigado por todos por terem vindo. Como vocês sabem, nós estamos na semana do Instituto e, num certo sentido, ainda estamos no contexto da comemoração dos 100 anos do nosso Instituto. Embora o documento oficial da criação da primeira escola de aprendizes tivesse sido em 1909, a abertura da escola foi de fato em 1910. Então, num certo sentido, 2010 também é o ano do centenário. E, portanto, é nesse contexto que nós vamos realizar a atividade de hoje. O nosso tema de hoje é uma avaliação histórica da ditadura militar brasileira. E nós temos já presentes dois dos nossos convidados, estamos aguardando o terceiro, que eu vou apresentar rapidamente. À minha esquerda, Ricardo Gebrim. Ricardo foi presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, é um dos animadores, coordenadores do movimento conhecido como o Movimento da Consulta Popular, foi um dos coordenadores de várias campanhas importantes da última década, a campanha, o plebiscito sobre a dívida externa, para recordar o mais recente. E além disso, é um velho amigo meu, nós nos conhecemos há 30 anos, e circunstâncias que depois talvez a gente possa comentar. E é uma alegria, portanto, recebê-lo, e eu peço a vocês uma salva de palmas para ele. À minha direita, Waldo Mermelstein, que apesar deste nome impronunciável é brasileiro, é gaúcho. E Waldo foi preso político na época da ditadura, portanto é um veterano militante das lutas populares no Brasil e aceitou estar presente hoje aqui conosco para compartilhar nesta noite a sua experiência e a sua vivência. Para os que não me conhecem, eventualmente alguns talvez não tenham sido meus alunos, eu sou o Valério Arcari, professor de História desta instituição. Então, isto posto, a nossa dinâmica de hoje vai ser clássica, não vai haver nenhuma grande inovação. Nós vamos reservar 20, 25 minutos para cada um dos nossos convidados. Estamos com a esperança que o nosso terceiro convidado ainda chegue. Não tenho certeza se ele, enfim, o que aconteceu, mas vamos iniciar imediatamente os nossos trabalhos, tá bom? Vocês têm alguma preferência? Boa noite a todas, a todos. Boa noite. Eu arriscarei fazer algo bastante temerário, que é trazer alguns elementos de história na presença de prováveis historiadores, mas na presença de um historiador aqui que eu admiro muito. Mas como eu já disse que nós somos muito amigos, né, imagino que ele vai perdoar qualquer imprecisão. Mas de fato, o Valério, eu e outros participamos do início da nossa militância estudantil, já de uma fase, ainda de uma fase final da ditadura militar, mas iniciamos a nossa militância ainda nesse período da ditadura militar. Somos uma geração que participa de um reascenso da luta de massas, que se inicia no final dos anos 70, que participa do processo de reconstrução da União Nacional dos Estudantes e que inicia sua militância ainda utilizando muitos métodos clandestinos de ação, porque as próprias assembleias estudantis e reuniões estudantis eram proibidas. Já não vivíamos naquele contexto, naquela correlação de forças, a mesma situação repressiva que se tinha vivido, a intensidade repressiva de anos anteriores. Mas ainda assim, naqueles anos ocorreram várias prisões. Em 1968 mesmo, um conjunto de jovens estudantes, militantes estudantis foram presos, né? Chegaram inclusive a sofrer torturas.
E esse pairava todo esse contexto complexo e esse momento bastante repressivo. Mas não é sobre isso que tratarei, até porque tanto o Valdo quanto o FON têm um papel histórico mais importante numa geração que considero que faz parte do heroísmo do nosso povo. Eu tenho muito orgulho, um orgulho muito profundo, de que a ditadura militar, né, ela tenha enfrentado uma resistência, e fundamentalmente uma resistência de jovens. Se vocês um dia puderem examinar todos aqueles que tombaram na resistência à ditadura, me parece que são cerca de 460, né, lutadoras e lutadores do povo, vocês vão ver pela faixa etária. São basicamente jovens de 20 e poucos anos que compreenderam e enfrentaram de armas na mão, dando a sua vida, compreendendo o papel, o significado naquele momento de enfrentar a ditadura. Mas os elementos que eu quero trazer aqui são outros, para a gente tentar entender em que contexto se produziu a ditadura no Brasil. Que forças a alimentaram? Por que ela ocorreu? E por que não conseguimos barrar esse processo de ditadura? Os golpes militares, eles têm sido uma estratégia de ação por ponto muito alimentada pelo imperialismo, mas alimentada pelas classes dominantes ainda hoje. Antes de falarmos do Brasil, eu acho interessante notarmos o processo que estamos vivendo atualmente em Honduras. Honduras teve recentemente, há cerca de um ano atrás, um golpe militar. Há todo um esforço midiático para relativizar o golpe militar em Honduras, para tentar legitimar a transição golpista e tentar afastar toda a notícia em relação à resistência em Honduras. Mas a tática dos golpes militares segue atual, segue possível, segue na agenda. Mas durante um determinado período, ela foi, digamos, a tática central desenvolvida pelo imperialismo para conter o avanço das forças populares num conjunto de países do mundo. Há uma associação muito forte de como as crises capitalistas, principalmente aquelas crises capitalistas de superprodução, elas estão muito vinculadas às saídas militares e às situações de guerra. Tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial têm uma profunda relação com os momentos de crise capitalista. Mas a Segunda Guerra Mundial é um período profundamente marcante e podemos considerar que ao longo dos anos da guerra, de 1939 a 1945, morreram aproximadamente 55 milhões de pessoas. E desses 55 milhões, quase 20 milhões, um pouco menos de 20 milhões, me parece que 18, morreram em território soviético. É possível, até pela ferocidade, quantidade de tropas que estavam nesse território soviético, caracterizar que ali se deu um embate central da guerra. Ali se deu o confronto decisivo da guerra. E é razoável também compreender que grande parte desses mortos, muitos deles eram militantes, lutadores que tentavam, com todos os processos, todas as dificuldades, todos os equívocos que já se gestavam na experiência da União Soviética, mas tentavam lealmente, sinceramente, construir aquela experiência de transformação da humanidade. O que eu quero chamar a atenção de vocês? É incalculável o número dos que morreram, dos lutadores, dos socialistas, comunistas, né? Dos comunistas e revolucionários das mais diversas notícias que morreram ao longo da Segunda Guerra Mundial. Seja no confronto mesmo militar na União Soviética, seja nas resistências dos países afetados pelo nazismo, seja inclusive nos campos de concentração. Porém, né, em 1945, ao final da guerra, se pegarmos como parâmetro 1950, ou seja, 5 anos apenas após aquele genocídio de revolucionários, nós vamos ver que havia um forte crescimento de toda uma geração revolucionária. Não só a retomada da União Soviética, mas daqueles países do leste europeu que tinham sido ocupados pelo Exército Vermelho, que vão iniciar uma experiência de repúblicas populares, como a Hungria, a Romênia, a Albânia, a Tchecoslováquia, né? Não só a República Democrática Alemã, não só nestes países, mas também num processo
intenso que ocorre com a Revolução Chinesa de 1949. E não só nisso, mas partidos de esquerda, como o Partido Comunista Francês, o Partido Comunista Italiano, o Partido Grego, ao longo desses primeiros anos dos anos 50, chegam a esboçar em eleições nas urnas um forte crescimento e uma grande participação no governo. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que, apesar de todo aquele genocídio da Segunda Guerra Mundial, havia rapidamente se recomposto toda uma geração de jovens. Uma nova geração, evidente, porque eles haviam sido mortos. E por que uma nova geração de jovens avançava com tanta velocidade? Porque havia um imaginário, claro, de avanço e crescimento da possibilidade socialista como um futuro, não nebuloso, não difícil como nos tempos atuais, mas um futuro nítido que se colocava como uma grande perspectiva. Um terço da humanidade já estava experimentando situações assim. E havia uma sensação de crescimento de todos os processos. Por que eu estou falando tudo isso? Para lhes dar um contexto do processo que ocorria nos anos 50 e que vai obrigar que a burguesia desate uma série de ações que vão passar não só por todas as medidas desenvolvidas na Europa, pelo Plano Marshall na recuperação da guerra, pelo apoio a partidos sociais-democratas que tentavam criar elementos de concessão que impedissem um processo de revolta popular, mas que também vai passar pelo enfrentamento golpista de várias situações de crescimento e avanço popular que ocorrerão nos países subdesenvolvidos. E acho que esse é um elemento importante para a gente entender o contexto do nosso golpe. Eu conversava aqui com o Valério e perguntava a data exata, não sei se você se recorda, o golpe na Indonésia. Parece é 64 ou 63, mas ele nos antecede, por pouco tempo. A Indonésia é um país que tem uma população bem superior à nossa. E o golpe militar na Indonésia é um golpe muito repressivo. Há polêmica até hoje sobre o número de mortos, mas se fala na casa de 1 milhão de mortos. Os impactos desse golpe. É um golpe muito pouco conhecido. O cinema pouco tratou, a literatura pouco tratou da ferocidade do que foi esse golpe militar. Mas esse golpe militar... É um filme bom, sim, aquele O Dia que Vivemos em Perigo. É um belo filme. O golpe é um pano de fundo, mas é um dos filmes que trata do golpe da Indonésia. O golpe da Indonésia já sinaliza uma intervenção clara dos Estados Unidos. Intervenção que durante muitos anos os cientistas e os historiadores especulavam, tinham dados parciais, mas que hoje a própria abertura dos arquivos internos de segurança do Pentágono, da Agência de Informações, a CIA, revela que houve uma participação direta, não só através das embaixadas, com adidos militares, com envio de recursos, com trabalho de propaganda, na preparação, na articulação dos militares e na conspiração que levou a esses golpes. O nosso golpe em 64 está nesse contexto. Claro que há uma parcela golpista da ditadura que já vinha, que alimentará a ditadura, uma parcela golpista da burguesia que já vinha ensaiando elementos do golpe. É muito comum vários historiadores apontarem que o suicídio do Getúlio, de certa forma, retardou o golpe em 10 anos. Ele teria, naquele movimento, naquela ação, retardado uma articulação de golpe, até porque foi tamanha a revolta popular, foi tamanha a força popular que se desatou com a morte do Getúlio, que os próprios golpistas tiveram que fugir do Brasil, tiveram que deixar o Brasil. Os jornais golpistas foram empastelados pela população. Isso retardou essa articulação do golpe, mas esteve presente em setores militares, em episódios ocorridos por militares no governo Getúlio, no governo Juscelino Kubitschek, posteriormente, e esteve presente ao longo do tempo e, evidentemente, no próprio episódio que vai resultar com a renúncia do Jânio e a experiência de parlamentarismo. Há uma preparação do golpe, há um interesse em relação ao golpe e, fundamentalmente, o golpe, embora não existisse um projeto popular muito claro por parte do governo João Goulart, o governo João Goulart, nas reformas de base, tocava questões bastante sensíveis e que, sem dúvida nenhuma, até hoje integram o que a gente pode chamar de um projeto popular.
ele apontava perspectivas em relação à questão do latifúndio, enfrentava o latifúndio na questão da reforma agrária, ele tocava nos interesses das grandes empresas transnacionais na lei de remessa de lucros, né, e abria um espaço organizativo para setores que vinham crescendo, tanto na organização do campo, como as ligas camponesas, na organização estudantil e na organização sindical. Esse contexto, né, ainda que não tenha o grau de radicalidade de um processo como ocorreu no processo chileno, na Revolução Chilena e no golpe que vai derrubar o Allende, o golpe militar, nesse sentido, tem uma característica antecipatória, né, mas é um golpe, hoje, perceptível e comprovadamente apoiado, patrocinado, estimulado, né, pelos Estados Unidos, não só pelos seus órgãos consulares, pelo seu material de propaganda, até mesmo pelo envio, né, da sua frota naval, em caso de haver uma situação de resistência. Esse contexto, né, ele vai interromper todo um processo intenso de crescimento da luta popular que nós vínhamos assistindo nos anos 60. A década de 60 é um período de crescimento da luta popular, é um período de ascenso da luta popular, é um período de avanço organizativo da luta popular. E ela está, né, no bojo de um conjunto de anos profundamente transformadores. Em 1959, a Revolução Cubana se opera nas barbas do inimigo. Para quem já foi em Havana, vai reparar que Havana à noite você enxerga, não Miami, mas a luminosidade de Miami, tão próxima, né, é a situação, e uma revolução com a radicalidade, a profundidade desse esforço de construção do socialismo em Cuba, né, ou vai ocorrer a tão pouca distância. Né. Isso gera um impacto ideológico, gera um impacto político, mas fundamentalmente um impacto ideológico em toda uma geração jovem por todo o mundo. E essa geração jovem, ao longo dos anos 60, vai ter interrompida a sua possibilidade de ação política através do golpe militar. Por isso é que a resistência armada ao golpe militar foi uma resistência correta e justa, ainda que não tenha sido vitoriosa. Não só correta do ponto de vista do seu histórico, do seu papel histórico, né? Mas correta porque durante aqueles anos havia no início um ascenso de lutas, havia um crescimento da capacidade de luta do povo brasileiro e havia um período de ascenso das lutas mundiais. Não é casual que a década de 60 vá produzir intensas manifestações e intensos processos, inclusive na Europa, onde o polo central, o epicentro, vai ocorrer com a revolta de maio em Paris, né, que toma uma proporção gigantesca, onde os estudantes não só ocupam Paris, conseguem estabelecer uma aliança com os trabalhadores, a ponto do presidente Charles de Gaulle ter que deixar o país e criar uma situação de grave crise, né, e até mesmo de um processo de crise revolucionária naqueles anos. Essas manifestações estudantis que ocorrerão com intensidade em todo o nosso continente, no México, inclusive, né, gerando um forte massacre repressivo dos estudantes. Esse contexto também se produzirá no nosso país, mas essa geração já está sufocada pela ditadura. Ela já está contida pela ditadura. Tem pouco tempo, imagino, né? Mas quero, nesse último período, falar um pouco do papel da esquerda diante daquela situação, diante daquele momento. Eu me surpreendi muito, porque em 64 eu tinha 5 anos, quando uma vez eu tive a oportunidade de ler jornais e revistas da época. Eu fiquei numa casa que tinha uma coleção de jornais, principalmente revistas da época. E eu tinha sempre a ideia de que o golpe tinha um elemento de surpresa, assim. O golpe, como os golpes surgem como uma surpresa. Mas ao ler os materiais, era impressionante que as pessoas discutiam quando virá o golpe. Né? General fulano diz que o golpe virá em tanto, data tal. Não, a data tal não. O golpe surgia na empresa. A possibilidade do golpe, o risco golpista, as conspirações golpistas estavam colocadas, a agitação golpista, o material de propaganda, né? Todo o esforço de propaganda golpista estava colocado claramente, a possibilidade do golpe estava colocada claramente. Né? E, evidentemente, há todo um conjunto de fatores que nos levam a perguntar por que a resistência foi pequena? Por que nós não conseguimos resistir com tanta intensidade naquele momento? Quais foram os erros cometidos que nos impediram de resistir? Há evidente o papel do indivíduo na história, há a figura do João Goulart,
Aquiles, que se recusa, assim, naquele momento, a se articular com Brizola, né, e se apoiar no terceiro exército e tentar um processo de resistência. Mas, claro, a figura de João Goulart é coerente com a sua trajetória. Né? João Goulart não tem uma origem nos processos mais de esquerda, uma origem, uma perspectiva revolucionária, um projeto transformador de sociedade. Né? A questão é, e as forças de esquerda com perspectiva transformadora? Aonde está o seu erro? Por que não foram capazes, naquele momento, de aproveitar aquela situação e de se preparar de uma forma mais resistente, mais efetiva diante daquela situação? Essa é uma questão que eu acho que nos segue com bastante atualidade. E é muito interessante pesquisar historicamente todo esse debate, porque essa situação segue presente nos seus conceitos, nas suas formulações, nas suas concepções. Eu tenho nesse debate profunda simpatia por uma discussão trazida por um revolucionário brasileiro chamado Carlos Marighella, onde ele avalia o erro principal que a maior força de esquerda naquele momento, o Partido Comunista do Brasil, já chamando Partido Comunista Brasileiro, PCB, teria cometido naquele processo, que o paralisou, que não lhe possibilitou desenvolver uma grande ação de resistência, teria sido o erro de ter perdido ao longo daqueles anos a perspectiva do poder e ter atuado de uma forma subordinada à burguesia. E não ter atentado para a necessidade de construir um projeto de força própria e aliados próprios em torno do movimento operário, com a sua expressão e com a sua capacidade, que permitisse, naquela situação de um golpe previsível, desenvolver uma ação de resistência que com certeza seria uma ação de massa e teria repercussão de massa. Claro, essa é uma leitura, é uma leitura que, embora tenha simpatia, acho que é um elemento que segue presente no nosso debate. Tentar entender por que num momento tão decisivo da nossa história, nós não conseguimos desenvolver uma resistência profunda àquele golpe militar e ao impacto que ele nos causará. E isso é importante porque isso traz à tona toda a discussão das concepções de esquerda, da tática, do papel organizador de propaganda, de agitação das forças que buscam a transformação da sociedade. Mas o efetivo, o concreto, é que a impossibilidade de resistência maior naquele momento deu condições para que a ditadura se legitimasse no primeiro momento e conseguisse ocupar os seus postos, ser bem sucedida no seu golpe militar, e há uma demora na organização, na capacidade de articulação da resistência. No entanto, logo nesse começo dos anos 60, se coloca todo o debate da resistência e da organização armada e da resistência armada à ditadura, e creio que aí tanto o Valdo quanto o Fon têm elementos mais profundos para fazer essa análise. Concluo dizendo que, embora hoje a tática central do imperialismo aparentemente não seja a da intervenção direta ou do apoio explícito aos golpes militares, o apoio aos golpes militares não foi retirado da pauta. O apoio a golpes não foi retirado da pauta. E a situação de Honduras nos traz a atualidade dessa possibilidade e dessa colocação. Eu sempre recordo de um texto do Valério, quando ele coloca as origens do processo democrático e procura demonstrar como as conquistas democráticas e as liberdades democráticas não podem ser associadas diretamente à chamada democracia burguesa. Porque a própria burguesia, como classe, teve, principalmente a partir da vitória da Revolução Francesa, todo um papel de conter o avanço das liberdades democráticas e o avanço das conquistas democráticas. É muito comum que nós associemos a democracia burguesa com um conjunto de liberdades, como o próprio sufrágio universal. Mas a história da burguesia como classe tem mostrado que ela nunca vacilou em destruir estes mecanismos e utilizar elementos repressivos e se apoiar em ditaduras militares ou em situações de força
destruindo essas suas instituições sempre que se sentiu ameaçada pela possibilidade de construção de uma alternativa popular dentro dela. Acho que essa questão, né, é fundamental como um debate importante para a luta do povo brasileiro, porque essa experiência nos traz muitos ensinamentos. E nos traz ensinamentos, inclusive, nesse contexto, onde o tema da transformação social se coloca em um quadro distinto, numa correlação de forças distintas, mas a necessidade de construir essa força não subordinada à burguesia, a necessidade de construir, né, essa força própria, né, da classe trabalhadora, segue sendo um elemento fundamental e que a nossa história já ensina que, se não corretamente utilizado, pode nos causar reveses muito profundos. Obrigado. Então, antes de passar agora a palavra para o Ricardo Trovaldo, vou contar um xiste da nossa juventude, quando nós éramos mais ou menos da idade de vocês. 78, 79, 80, 81. Foram anos de reconstrução do movimento estudantil. E vocês vão ficar surpreendidos. De 15 em 15 dias, de 3 em 3 semanas, havia uma passeata estudantil no centro de São Paulo. Ou nós nos reuníamos na Praça Ramos, em frente ao teatro, íamos até a Praça da Sé, ou íamos da Praça da Sé para a Praça da República. Mas de 2 em 2, de 3 em 3 semanas, o movimento estudantil estava muito concentrado na PUC, na USP, saía às ruas. Éramos mais ou menos uns 3 ou 4 mil. E de tanto fazermos passeatas juntos, já nos conhecíamos mais ou menos, não é? Geralmente por apelidos. Mas naquela época era uma época que todo mundo punha apelido em todo mundo. Eu e o Ricardo não éramos das mesmas tendências, mas nós escapávamos. Então ele era precocemente o Gebrim e eu era o Valério. E claro, a nossa agonia é que nós fazíamos as passeatas e era bastante, não era difícil de perceber que na passagem do governo Geisel para o governo Figueiredo, a ditadura fraquejava, quer dizer, as bases sociais do apoio à ditadura estavam se reduzindo pelo impacto da crise econômica. É um período em que a inflação acelera. Em 1980, ela, pela primeira vez, supera os 100% ao ano. E a nossa, digamos, a angústia da nossa geração era o dia que o povo ia descer dos prédios, claro, porque nós fazíamos a passeata, 3, 4 mil estudantes, e do alto daqueles prédios do centro de São Paulo que vocês conhecem, a população jogava papel em cima de nós. Nós passamos anos recebendo aquele papel, parecia que era carnaval, e nós fazíamos muitas passeatas às sextas-feiras, então era mais ou menos final da semana. Você lembra que as passeatas eram uma mania? Fazíamos passeatas às sextas-feiras e o pessoal jogava o papel. Era um clima de carnaval, mas eles não desciam. E passaram um ano, 78, e 79, 80, e eles não desciam. Jogavam os papéis, ganhávamos aplausos. Os estudantes eram bem recebidos, mas não desciam. Ficavam do lado, respeitosamente, nos deixavam passar, abriam um caminho. As pessoas não conseguiam, a rua direita era estreita, nós éramos 3 e 4 mil e não parávamos de gritar, mas elas não se uniam a nós. Até que um dia elas se uniram, que foi em 84. Né? Em 84, no 25 de janeiro, no primeiro comício das diretas, quando nós chegamos na Praça da Sé, e tinha... Zé está lembrando dessa época, que ele também foi contemporâneo, você se lembra? Chegamos na Praça da Sé e tinha aquelas dezenas e dezenas, talvez centenas de milhares de pessoas, e nós com lágrimas nos olhos só nos perguntávamos: onde é que vocês andaram nos últimos anos todos? Por que não desceram dos prédios mais cedo? Por que demorou tanto para nós pormos fim à ditadura? Bom, esse é um dos temas desta noite. Por que demorou tanto? Bom, agora eu vou vos apresentar um outro grande amigo, também de 30 anos atrás, Valdomero Neustein. Eu quase que fiz greve de fome uma vez na vida, nunca fiz. É uma insanidade, é uma das poucas que eu não fiz até hoje. Fiz outras, mas esta eu nunca fiz. Mas eu quase fiz greve de fome quando este camarada foi preso em 78. Escapei de boa. Não era minha vocação, como vocês sabem. Eu não gosto de jejuns prolongados. Então, vamos dizer assim.
Então, com vocês agora, Valdomero Meurstein. Boa noite. Eu vou aproveitar que eu tenho o microfone desde o início, não preciso falar de perto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a iniciativa e a presença de vocês para debater um tema tão pouco debatido. Eu participei de vários debates nos últimos anos, mas sobre temas absolutamente distintos, desde a Palestina, a Bolívia, o socialismo, mas sobre a ditadura faz muito tempo. Então, também me serviu para refrescar a memória, ver textos novos. A minha compreensão sobre o que estava acontecendo no Brasil, ela se vê, fico mais claro, porque eu, pela situação que se vivia no Brasil, eu me autoexilei. Eu fui, como milhares de outros, eu fui ao Chile. E eu vivi no Chile, aí sim eu vivi o processo final da contra-revolução chilena, o golpe, a falta de resistência, ou seja, muitas coisas que outra geração, não a minha, tinham vivido, eu vivi, e isso, toda analogia é perigosa. Então, evidentemente que há pontos distintos na profundidade do ascenso, no grau de organização e consciência da classe trabalhadora chilena, que tinha uma tradição muito anterior no país, etc. Mas uma coisa já para o que disse o Ricardo é muito importante. Não se faz golpe, não se prepara golpe em segredo. Num país de 10 milhões de habitantes como o Chile, ultracentralizado, e num país como o Brasil, é absolutamente impossível. Além do mais, preparar um golpe ao contrário do que se pensa é muito complicado, porque ele pode dar errado. Vários golpes deram errados na história. Tivemos um recentemente, o golpe contra o Chávez, deu errado, fracassou, porque as massas saíram às ruas e derrotaram o golpe. Em 52, na Bolívia, um golpe muito parecido, a oligarquia se negou a permitir a posse de um governo nacionalista burguês, Paz Extensor. Quis a vida que também eu tivesse vivido algum tempo na Bolívia. E, bom, o resultado foi uma revolução muito pouco conhecida e que em pouco tempo, em poucos dias, destruiu o exército, levou a que houvesse a expropriação de todo o latifúndio boliviano, de todas as minas de estanho, e durante 10 anos o único país em que os americanos não se atreviam a pensar em golpe era na Bolívia. Está documentado isso aí. Atenção que na Bolívia vamos devagar. Levou 10 anos para eles reverterem o processo. Bom, o Brasil, nos anos 60, viveu talvez, eu não sou especialista, mas talvez tenha vivido o momento mais extraordinário, intenso e decisivo do século XX, que é o nosso século, é o século da modernidade brasileira. Foram 3 anos em que o país poderia ter tido um outro desfecho. Como bem colocou o Ricardo, já havia uma tradição de golpes na América Latina, vitoriosos, não vitoriosos, golpe contra o Perón em 55, tentativa de golpe no Brasil, barrada pelo suicídio de Getúlio, e a partir de 61, com a renúncia do famoso Fujânio, que foi uma tentativa de golpe. As análises mais sérias veem que houve uma tentativa de golpe, de pelo menos de reforçar o presidencialismo sob as suas ordens. Todos os aspectos, ou quase todos os aspectos da sociedade brasileira entrou em crise. O modelo econômico, que tinha conhecido um avanço, um desenvolvimento acelerado com a penetração das empresas multinacionais no governo Juscelino,
o modelo econômico começa a fazer água. Isso pode se medir, a inflação chegou a picos muito importantes, e no final a inflação se transformou em conflito distributivo. A classe trabalhadora lutando desesperadamente para evitar a perda do seu poder aquisitivo, e a classe dominante tentando preservar e aumentar os seus lucros. Deixou de ser simplesmente um problema econômico. Havia um elemento muito importante que agravava todo o contexto da Guerra Fria, que pela primeira vez nas Américas houve uma revolução triunfante. Cuba foi um impacto a 90 milhas do Império, que apavorou a burguesia continental, brasileira e americana. Então, possivelmente os medos naturais pela entrada em cena do povo brasileiro em ação foram potencializados pelas imagens cubanas e foram utilizados com bastante habilidade. Uma outra coisa muito importante, que o mecanismo de preparação do golpe militar é muito semelhante às campanhas, às palavras de ordem, seguem um ritmo, uma escalada muito semelhante. No Chile, contra Perón em 55, e aqui. O governo, a classe dominante estava completamente dividida, não sabia exatamente o que fazer. O modelo clássico de populista, chamado populista trabalhista, que vinha dos anos 30, com variações, já não conseguia conter a classe trabalhadora. Naquele momento, houve duas greves gerais políticas no ano de 62, que paralisaram boa parte do país. Greves para derrubar governos, greves para antecipar o plebiscito pelo presidencialismo durante o governo do Jango. Houve uma greve de 700 mil trabalhadores em São Paulo, em 63. Houve um movimento explosivo no campo, particularmente no Nordeste. O Nordeste possivelmente vivia um estado semi-insurrecional, com as ligas camponesas, com a sindicalização camponesa. E um elemento que nem no Chile se apresentou. Os processos revolucionários todos eles têm alguns elementos comuns, mas eles têm particularidades. Em nenhum momento no Chile houve insubordinação aberta, pública, das bases das Forças Armadas como no Brasil. A rebelião dos sargentos, vocês possivelmente devem ter ouvido falar, foram 600 sargentos e suboficiais que tomaram vários ministérios em Brasília, o presidente da Câmara, o ministro Supremo, porque o Supremo tinha anulado a eleição de um sargento como deputado. Os sargentos não podiam ser eleitos como deputados, não tinham direito de serem eleitos. Os marinheiros, houve rebeliões da polícia, e havia também, ao contrário do exército chileno, que era muito mais unificado, havia disseminado o sentimento nacionalista, havia muita simpatia. E uma outra semelhança triste é que a resistência ao golpe foi praticamente nula. No Chile, a resistência foi esporádica em alguns bairros, mas não houve. No Brasil, a esquerda era fundamentalmente o Partido Comunista, que é incrível com a tradição golpista do exército brasileiro, porque no Chile havia o conto de que o exército tinha uma base de realidade. Em 50 anos o exército chileno não deu nenhum golpe, então era mais possível de se acreditar que o exército chileno respeitaria as leis, respeitaria as autoridades eleitas. Mas no Brasil,
eles estavam anunciando o golpe, tentaram o golpe em 61, por muito pouco, pela resistência, principalmente no Rio Grande do Sul, por muito pouco não houve o golpe já em 61. Bom, e o Partido Comunista Brasileiro seguiu atrás da direção trabalhista. O Jango era um latifundiário, era um nacionalista, mas ele era um membro das classes dominantes, um membro das classes possuidoras. Era um homem muito rico e que não queria o socialismo, ele queria um desenvolvimento nacionalista e procurava negociar extensamente, negociou extensamente com o imperialismo, nomeou gabinetes bem conservadores. Roberto Campos era o embaixador nos Estados Unidos, Roberto Campos. Carvalho Pinto foi ministro. A lei da reforma, há uma coisa muito interessante, que aí é gráfico. Havia uma proposta de lei que modificava a remessa de lucros. Para explicar a importância disso, no Brasil, antes e agora, capital estrangeiro, digamos, $100 investidos neste ano, vão produzir, pelo trabalho dos trabalhadores do país, um lucro muito importante. Todo o lucro, durante muitos anos, produzido por este capital inicial, é considerado como capital estrangeiro. Portanto, é possível fazer-se remessa de lucros. Esse era um dos pontos muito importantes que tinha sido votado pelo Congresso, que era uma das propostas das reformas de base. Jango leva 15 meses para sancionar. Eu trabalhei na Câmara, então eu não entendo bem como é que ele pôde esperar 15 meses, mas ele esperou 15 meses para sancionar a lei da remessa de lucros, no início de 64. Foi, diga-se de passagem, foi uma das primeiras leis que a ditadura revogou. Era uma direção ultra vacilante, não queria o enfrentamento e, como resultado, o Partido Comunista seguiu atrás, que é quem tinha peso, seguiu atrás da direção janguista. Havia um desenvolvimento de uma esquerda à esquerda do Partido Comunista, mas era inicial. O golpe o golpe significou, entre outras coisas, do ponto de vista dos trabalhadores da esquerda, significou o fim do Partido Comunista como direção da classe trabalhadora. Passam-se muitos anos de crise, processo de evolução, até que pudesse ter sido criado algo no seu lugar. Imagino que sobre a experiência pessoal. Eu era muito jovem quando houve o golpe, eu morava em Porto Alegre. Lembro que meu pai estava a favor do golpe, eu pertencia à classe média acomodada. Lembro que o zelador do prédio estava contra, ele era trabalhista. Eu lembro do dia em que ele disse: bom, agora vocês vão estar contentes, né? Ele me identificando junto com meu pai. Minha mãe não era assim. Eu, durante a ditadura, fui atingido como muita gente mais. Se calcula que 60 mil pessoas foram atingidas de alguma forma diretamente pela ditadura. E muitos mais indiretamente. Em todo o processo que se deu desenvolvimento econômico durante a ditadura. Eu tive militância estudantil no meu colégio. Depois do AI-5 expulsaram os dirigentes da escola. Um deles, que era um pessoal de esquerda, um deles é não sei se quem gosta de futebol, é um comentarista de futebol, Rui Carlos Osterman. Eu muito aprendi com essa equipe de professores, participei das passeatas, mas era muito novo. Eu nasci em 53, tinha 15, 16 anos nesse processo. Quando entrei na universidade, não dava, a universidade não dava. Eu lembro que eu desisti da universidade, eu comecei a fazer economia. Quando eu perguntei na aula
professor que era era diretor do Montepio da família militar, eu lembro só do sobrenome dele, que era Portugal. Se ele não achava, o que ele achava do problema dos monopólios, que os monopólios poderiam não estar interessados na difusão da técnica para manter os seus lucros e tal. Eu não vou admitir que o senhor faça isso nas minhas aulas, o senhor está querendo falar contra a grande empresa. Bom, também. Era a época do decreto 477, que permitia a expulsão dos estudantes. Eu fiquei quieto. Posteriormente, eu fui enquadrado depois de ir embora para o Chile, eu fui enquadrado. Bom, o Chile foi a experiência mais importante da minha vida. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de viver um processo como aquele. Eu vivi intensamente e mudou completamente a minha vida. As minhas convicções... Bom, claro, eu tinha 20 anos. Não posso dizer que elas eram muito maduras, mas elas eram bastante sólidas enquanto a decisão. Eu vim com um grupo de companheiros para organizar um partido socialista clandestino, chamado-se Liga Operária, que depois veio da origem ao que é hoje o PSTU. E a gente viveu alguns anos na clandestinidade. Tivemos a sorte de pegar já um pouco depois do momento mais duro da repressão. Alguns companheiros nossos foram presos e foram torturados, inclusive o companheiro Zé Maria, que é candidato a presidente pelo PSTU, foi em 77. Nós fomos presos em 78 porque ultrapassamos um pouco aquilo que a ditadura estava disposta a conceder. Havia um processo de lutas, havia uma certa distensão, a famosa abertura lenta, gradual e segura do Geisel, mas sob o controle dos militares. Nós subestimamos um pouco o controle que eles tinham. Após uma reunião massiva de 1.000, nós convocamos a esquerda socialista do país a uma reunião em São Paulo, vieram 1.000 pessoas. Isto foi intolerável para a ditadura. Já estavam nos seguindo, deflagraram um operativo e prenderam boa parte da nossa direção e mais 20 companheiros, total de 25 companheiros. Era outro tempo. Felizmente tive sorte, em primeiro lugar, de pegar um momento completamente distinto. Pena que o FON não veio. Eu tive preso junto com o FON, mas tive durante um mês no Barro Branco. Ele devia estar uns bons anos lá e nunca mais eu encontrei. Teria sido uma alegria vê-lo. Os cabelos ficaram um pouco mais brancos dos dois, mas enfim. Então, a prisão, digamos, ela mostra que a ditadura não prendia somente quem se levantava em armas contra ela, prendia todos os que ultrapassavam um certo limite. Aliás, boa parte dos atingidos pela repressão são ativistas comuns. Milhares de soldados, milhares de membros das bases das Forças Armadas, milhares, petroleiros, né? E a gente teve a sorte de pegar o momento em que a gente tinha certeza que ia sair. Fiquei surpreso que não apanhei, me mandaram para baixo, o carcereiro me recebeu, me deu lá pelas 3 horas da manhã, me deu cobertor. Pode dormir, tem certeza? Não, você veio aqui para baixo, pode ir, tranquilo. Bom, perfeito. Nós, na prisão, por isso até eu relutei um pouco em... O Valério me pediu que eu fizesse algum relato. Eu acho que eu nunca fiz esse relato em público, porque você nem conhecia essas coisas, é meu amigo. Eu pensei que você tinha apanhado e estava reservado. Não, isso não. 3 coisas eu resgato além na prisão. Primeiro, que a gente fez uma coisa muito importante, fez uma greve de fome, não pela gente,
porque junto com a gente foi preso um velho companheiro argentino, que este sim, se fosse deportado para a Argentina em 78, estava liquidado. Ele era um dirigente socialista argentino, um dirigente trotskista argentino, Nahuel Moreno, e conseguimos, junto com a pressão externa, foi mais um elemento, mas foi uma sensação de alegria da gente ao poder suspender a greve de fome em boas condições, só 15 dias. Suportável, Valério, suportável. Sim, porque houve companheiros que fizeram greves muito mais longas e muito mais difíceis. A segunda coisa é uma experiência que nós ficamos um mês no hipódromo, então foi a experiência junto com os presos comuns, que é o preso comum, e o que eles comiam, e como eram torturados, assim, né, torturados pela polícia. E 3 foi o encontro com a geração que a gente não conhecia no Barro Branco. A gente teve preso com gente de outra geração, de outra geração, e teve preso junto com Oswaldo Pacheco, que era dirigente do CGT, que foi deputado comunista em 45, e a gente, modestamente, nós éramos todos de 20 e poucos anos, 25 anos eu tinha, pedimos uma reunião especial com ele para que nos contasse, nos desse a sua versão, a sua visão sobre a classe trabalhadora, sobre o golpe, etc. Foi a primeira vez que eu ouvi, de viva voz, a autocrítica do PC, que na verdade não é que eles não tinham se preparado para o golpe, porque eles foram muito precipitados, eles foram esquerdistas. Eu fiquei um pouco chocado, mas claro, nós o convidamos para conversar, para ouvir dele, não para debater com ele. Bom, para terminar, uma coisa que, se o Fon tivesse vindo, então eu vou falar, porque eu vi que ele participou. As coisas andam tão ruins em relação a isso no nosso país que um jornal que se diz democrático teve a cara de pau de escrever um editorial dizendo que no Brasil tinha havido uma dita branda. E o Fon participou de uma manifestação lá na frente, etc. Eu depois vi o vídeo. É incrível. Houve variações na repressão. O golpe começou de um jeito e depois foi o setor mais consciente foi impondo a sua linha. Agora, não teve nada de branda. Que pergunte aos 60 mil atingidos, que pergunte aos trabalhadores que perderam 30% do seu salário em 3 anos. Roberto Campos, como ministro, fez isso. Então, só isso que eu queria resgatar. Por isso eu agradeço muito vocês terem me obrigado a pensar sobre esse assunto e por terem organizado este debate. Obrigado. Muito bem. Nós vamos abrir agora a palavra para que vocês façam perguntas. Para muitos é possível que muitos tenham uma certa distância histórica para este período, 64 a 84, mas evidentemente não estamos falando das guerras púnicas nem da guerra do Peloponeso. Nós estamos tratando de um tema que remete digamos, à história do passado recente. E isso significa que algum dos temas que estão correlacionados com a ditadura mantêm a atualidade. Eu quero, antes de abrir a palavra, destacar 2. O primeiro deles, creio que é muito importante, é que há uma luta democrática ainda por abrir os arquivos da ditadura militar. Não sei se vocês sabem, as Forças Armadas mantêm sigilo de Estado sobre a documentação do período da ditadura. Essa documentação tem enorme importância, não só para historiadores profissionais, mas para o povo brasileiro. Tem importância para o povo brasileiro porque há boas razões para acreditar que nos serviços de informação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica existem papéis que oficialmente comprometem o alto comando das Forças Armadas com a prática de crimes que não são crimes políticos. Então, queria, em primeiro lugar, então, destacar este elemento. Do ponto de vista jurídico, é uma questão, inclusive, para depois o Ricardo comentar,
há uma diferença entre crimes comuns e crimes políticos. E, evidentemente, a prática da tortura como um método sistemático de interrogatório, como foi utilizada em larga escala, pelo menos até 1978 no Brasil, e intensamente entre 1969 e 1977, ela dificilmente pode ser caracterizada como um crime político. Na verdade, uma parte do aparelho de Estado ocultou na sombra, mas é razoável presumir que haja rastro em documentos, ocultou na sombra a construção de um instrumento de repressão especializado em destruir fisicamente e moralmente as pessoas. Destruir fisicamente e moralmente as pessoas não é um crime político. A impunidade deste tipo de ação, evidentemente, é uma infâmia, é um escárnio não só contra as liberdades democráticas, mas contra todos os direitos civis que fundamentam a vida civilizada. Então, a abertura dos arquivos ainda é uma luta democrática por realizar no Brasil. É uma das limitações, inclusive, dos 8 anos do governo do PT, né, que não teve a disposição, o Planalto não teve a disposição de entrar em confronto com o Estado-Maior das Forças Armadas e exigir e impor a abertura dos arquivos. Por que isto não foi feito é evidente. Né? Não foi feito porque uma parte do aparato está vivo. Uma parte dos generais, dos coronéis, estão hoje de pijamas, mas são as suas assinaturas, são as suas impressões digitais que vão ser encontradas nos documentos. É por isso que os arquivos estão fechados. Um segundo aspecto que está em discussão foi a decisão deste ano do Supremo Tribunal Federal de considerar que a lei da anistia ela foi tão ampla que ela beneficiou também os torturadores do regime militar. Sobre isso também existe uma jurisprudência e seria interessante se o Ricardo pudesse também adiante comentar. Isto posto, uma última observação histórica sobre a ditadura. Muitos de vocês, a maioria de vocês, na verdade, muito poucos aqui temos idade para ter vivido a ditadura. A maioria de vocês sabem da ditadura através de relatos, talvez através de filmes de ficção. Creio que é importante destacar exatamente qual é a natureza do regime. O tipo de regime que se implantou no Brasil entre 1964 e 1984, durante 20 anos, portanto, por um intervalo de uma geração, não foi uma experiência curta, foi uma experiência longa. O nosso golpe foi duradouro, não foi uma experiência curta, foi mais longo que o da Argentina. Para lembrarem, o período mais duro de ditadura da Argentina foi 76, 82, 6 anos. Nós tivemos 20 anos de regime militar. Nós tivemos muitos governos, tivemos Castelo Branco, Costa e Silva, tivemos Médici, tivemos Geisel, tivemos Figueiredo. Este é um tipo de regime em que as liberdades democráticas são todas destruídas. E com as liberdades democráticas são destruídos os direitos civis. E, portanto, toda a ordem política ou jurídica do país anterior fica suspensa no ar. Ao ficar suspensa no ar, significa que o Estado, de fato, e os homens que estão à frente do Estado, homens que podem ou não usar fardas, exercem o poder sem limites. O exercício do poder sem limites é o que define uma tirania. Os regimes tirânicos, eles têm uma lógica intrínseca. A lógica intrínseca é que o futuro legitimará a sua ação. E, portanto, não só estes regimes têm que inventar uma tradição, e, portanto, eles têm que procurar no passado uma explicação, uma legitimação para os seus atos, como eles têm que fazer uma aposta com a sociedade de que no futuro, as gerações futuras compreenderão por que em situações excepcionais eles fizeram o que tiveram que fazer. Então é por isso que é muito grave se no futuro nós não fizermos o julgamento severo dos crimes que foram praticados durante o período da ditadura militar. Porque o futuro não absolveu a ditadura militar.
A verdade é que o Brasil, herdado pela ditadura militar, o Brasil de 1974 era uma sociedade muito pior, muito inferior à sociedade de 1964. Por quê? Por que podemos fazer esse juízo histórico tão severo? Eu creio que podemos fazer esse juízo por 3 elementos. O primeiro elemento: a sociedade brasileira de 1984 era ainda uma sociedade mais desigual do que ela em 1964. Ou seja, o Brasil, que já era uma nação fraturada em 1964, em pleno processo de urbanização e industrialização, mas que herdava das décadas anteriores a 64 uma disparidade social abismal que separava os realmente muito ricos, ou seja, as famílias que detinham o controle da terra, dos bancos, das fábricas, das indústrias, das propriedades imobiliárias, enfim, os donos dos negócios, 20 anos depois da ditadura, estavam imensamente mais ricos do que estavam antes da ditadura se instalar. E a desigualdade que separava esta riqueza concentrada, as classes possuidoras, né, a burguesia brasileira, que separava esta burguesia brasileira dos setores médios e do proletariado e das massas camponesas, ela tinha se aprofundado. Portanto, houve uma regressão histórica. Um dos elementos chaves para aferir, para ter uma medida se uma sociedade caminha num sentido civilizatório, é se, com o capitalismo, ou não, no caso do Brasil, claramente com o capitalismo, as classes dominantes, ao mesmo tempo que aumentam a riqueza nacional, são capazes de diminuir a desigualdade social dentro da nação. Este é o primeiro elemento. A burguesia brasileira, que apoiou o golpe, e as classes médias, sobretudo os setores mais acomodados, como lembrou Valdo, que também apoiaram o golpe, em 84, quando a ditadura caiu, confrontaram-se com uma nação que era mais desigual, que era, portanto, mais injusta do que aquela que existia em 1964. E por isso, em 84, quando a ditadura caiu, eles tiveram medo. Eles olharam o Brasil de frente e tiveram medo. Tiveram medo porque o que viram era um país que já não era um país agrário, era um país urbano, concentrado em 12 gigantescas regiões metropolitanas, todas elas com 1 milhão ou mais de habitantes, sendo que na Grande São Paulo e na Grande Rio, na Grande São Paulo, naquele momento, com mais de 15 milhões de habitantes, e na Grande Rio, com mais de 7 milhões de habitantes. E, portanto, tremeram. Tremeram porque viram a força social que se colocava em movimento. Essa foi a alegria das nossas gerações. Foi quando nós vimos o povo brasileiro levantar a cabeça pela primeira vez nas diretas e espreguiçar. E não foi senão isso que o povo fez. Espreguiçou para poder fazer um primeiro movimento político, que foi o movimento de dizer: não aguentamos mais. E, portanto, Figueiredo não vai impor o seu sucessor como Geisel impôs Figueiredo. E por isso centenas de milhares foram à Praça da Sé no 25 de janeiro de 1984. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento é que, ao destruir as liberdades democráticas e as liberdades civis, a ditadura abortou o amadurecimento de uma geração. Porque a urbanização, ela criou um proletariado, mas criou também uma classe média. E a construção de uma nação é a construção de um bloco social que significa a aliança da classe trabalhadora com os setores assalariados que tiveram pelo menos a oportunidade de conquistar uma escolaridade mais elevada. O que a ditadura impôs foi o obscurantismo. Isso tem consequências históricas e também por isso o futuro, também por isso nós hoje aqui podemos olhar para trás e dizer: acusamos vocês. Acusamos vocês que roubaram 20 anos da história do país. Acusamos vocês que silenciaram uma geração, que fecharam os teatros, que proibiram o cinema, que impuseram a censura nos jornais, que aterrorizaram a universidade, que paralisaram o mundo da ciência, porque vocês destruíram a inteligência do país e criaram o medo, e um medo que até hoje nós não conseguimos nos libertar plenamente. 25 anos depois da ditadura ter caído, as sequelas que ela deixou continuam presentes dentro de nós, até hoje. Por quê? Porque nós sabemos que eles fizeram isso uma vez.
E lembrem-se, isto marca para sempre. Posso dar o testemunho da minha família. A minha mãe e o meu pai, os dois tinham cargos de confiança no governo João Goulart. E eu sei que o maior medo, se não um dos maiores medos, se não o maior medo da minha família foi descobrir, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, o destino eu tinha escolhido para a minha vida. Porque eles sabiam do que a classe dominante era capaz. Porque meu pai foi preso, porque a minha mãe teve a sua carreira destruída dentro de Itamaraty, e para ela o que sobrava era uma máquina de escrever em uma sala sem janela, como disseram os chefes. Para a senhora, até a aposentadoria é sala e sem janela, para que fique claro que nós sabemos quem é a senhora. E este medo imposto à inteligência do país, evidentemente, travou o desenvolvimento do Brasil. Travou porque paralisa. Cria a inércia, cria a autocensura, a introjeção. Você incorpora mecanismos de autodefesa e antes de expressar a sua opinião, você pensa duas vezes. Por quê? Porque pode haver represálias. Porque você tem medo. Como é que vai ser interpretado o que eu vou dizer? Aqueles que estão no poder, o que poderão fazer contra mim? Que direitos eu tenho depois de apresentar a minha autodefesa numa instância, num juiz, num tribunal, que será idôneo e que ele, pelo menos o tribunal, não terá medo de decidir a favor do que é justo, a favor do que é verdadeiro, a favor do que é honesto. Porque a ditadura também silenciou os tribunais, também calou os juízes, também impôs a sua bota sobre as instâncias de controle do Estado. Esta é a segunda razão pela qual o futuro pode acusar a ditadura. Porque deixou-nos um país mais desigual, porque deixou uma nação que aprendeu a ter medo. Medo do que pode acontecer se o povo realmente quiser acreditar na história, agarrar o seu destino na sua mão e lutar por si mesmo, pelas suas reivindicações, com confiança. E terceiro, e este é, digamos, o elemento mais devastador, porque a ditadura, para se impor, teve que derramar o sangue brasileiro, teve que usar os métodos da guerra civil, teve que usar o terrorismo do Estado. E, portanto, falar da ditadura é lembrar os que morreram. Porque houve homens e mulheres que morreram, que deram a vida para que hoje nós estejamos aqui, com liberdade. E é por isso que nós estamos aqui. Para lembrar que uma parcela do povo brasileiro derramou o seu sangue para que o futuro pudesse ter orgulho de dizer: nesta nação os tanques passaram uma vez, não passarão uma segunda vez. É isso. Isso é o máximo de dramaticidade que vai ter hoje à noite. A partir de agora é só alegria. Perguntas abertas. Aproveitem da presença do Valdo e do Ricardo, que eles têm muita disposição de responder às vossas curiosidades, às vossas preocupações. Sintam-se à vontade. Ninguém precisa vir falar no microfone. Pode falar de onde está sentado. Nós ganhamos um auditório secundário dentro do IFE. Eu queria fazer uma pergunta, se me permite. Muito bem, Paulo. Com essa efervescência revolucionária no mundo, no final de 50, início de 60, e quando o Jânio Quadros renunciou ao poder e entrou o João Goulart, dando abertura, de um início de abertura para as organizações sociais, como classe estudantil, classe trabalhadora, o que provocou uma preocupação da classe conservadora de que o país debandasse para o socialismo. Não parecia óbvio que, no auge da Guerra Fria, existiria uma intervenção americana, como dizem muitos, nas sombras ou extraoficialmente, tinha agentes da CIA corroborando com os militares do governo, e logo após, quando Castelo Branco assumiu o governo e cassou os direitos políticos, exilou artistas, intelectuais, e o governo provocou a intervenção do sindicato, será que isso não foi o cortar da cabeça de um levante
sem os seus líderes, sem os seus pensadores, um possível levante dos revolucionários brasileiros contra a ditadura? Muito bem, Paulo. Excelente pergunta. Vamos recolher mais perguntas e depois eles tentam responder um primeiro bloco. Fiquem confortáveis, por favor. Na fala, né, dos dois, Valdo e Ricardo, né, foi falado sobre o imperialismo, empresas de capital estrangeiro aqui no Brasil. Especificamente o Valdo falou do governo Jango e de como esse imperialismo, até na América Latina, a gente pode ver como nos casos citados, né, Nicarágua e outros países da América, que teve essa influência, essa devastação norte-americana, né, em apoiar as ditaduras na América Latina. Eu fiz uma espécie de paralelo, né, porque assim, com o fim da ditadura militar, com todo o processo, nós tivemos, por exemplo, a promulgação da Constituição de 88, né, e aí a minha pergunta vai nesse sentido, né, se a partir da Constituição de 88, embora ela tenha sido muito celebrada, e pouco depois ela foi muito criticada também, né, a ponto de se dizer que sob a Constituição de 88 o Brasil seria ingovernável, né? Inclusive, eu até lembrei aqui, o Eros Roberto Grau, professor de Direito da USP, né, Direito Constitucional da USP, ele fala muito sobre a supressão do artigo 171 da Constituição de 88, que é o máximo da abertura do Brasil para o capital estrangeiro, né? E o artigo não foi uma emenda, né? Aliás, ele até faz uma crítica dizendo que as emendas constitucionais e as medidas provisórias seriam uma espécie de medida, uma medida, né, de aproximar o Brasil mais próximo da política neoliberal. Então, minha pergunta vem nesse sentido. Se a Constituição de 88, ou mesmo as medidas provisórias e emendas constitucionais, elas têm esse viés imperialista ainda hoje, né? Se nós temos ainda por trás de todo esse movimento, né, e essas emendas, vale lembrar, elas são de 95, né, então nós estávamos sob o governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, se nós temos ainda essa influência imperialista norte-americana, se podemos dizer isso, né, e nesse sentido, né, já que, como o professor Valério, né, bem disse aqui, houve esse respirar da sociedade brasileira, né, o que falta hoje, então, para a sociedade brasileira voltar a respirar, voltar enfim, a se movimentar e mesmo até perceber esse movimento contra, vamos dizer assim, contra o povo brasileiro. Essa é a minha pergunta. Mais alguém queria agora mais alguma pergunta nesse momento? Por favor, fica à vontade. No momento se fala em punição aos torturadores, né? Eu gostaria de perguntar aos senhores se os senhores são a favor, e também, mas não se fala na punição àqueles que legitimaram os torturadores, né? Aqueles que assim foram a favor do AI-5, muitos dos quais são até conselheiros hoje do atual governo. Estamos bem com essas três primeiras? Sim, fazemos uma primeira rodada de respostas. Tu queres fazer uma, amigo? Pode fazer. Nós estamos em ano eleitoral e pelo menos 3 dos proponentes à governação do país, eles foram militantes contra a ditadura. Pelo menos 3, né? Inclusive Zé Maria. E a gente tem aí um presidente, que é Alexandre, depois de 8 anos, bastante vacinado pelo povo brasileiro, e também fez oposição a essa ditadura. A pergunta é, a população tem se mostrado bastante resistente, certo, aos efeitos nocivos causados pela ditadura. E
a gente percebe um reflexo muito grande através de todas as informações. Se vocês comentassem um pouco sobre isso e qual a perspectiva que vocês veem a partir daí. Muito bem. Vamos então agora começa. De certa forma, as questões todas muito bem formuladas, elas se complementam. Por que foi esse o nosso processo de superação da ditadura? Por que não obtivemos agora a toda uma discussão jurídica, mas é jurídica, não espelha, vamos dizer, a situação real da luta de classes, da relação de forças a respeito da preservação dos torturadores? Por que figuras essenciais da ditadura, decisivas da ditadura, seguem no cenário político brasileiro? Por que nós desenvolvemos esse mecanismo, esse processo de superação da ditadura, onde os traços da ditadura seguem presentes, onde os torturadores não foram punidos, onde os arquivos não foram abertos? Eu acho que há vários elementos a se pesquisar e tentar compreender nessa característica. Chamar a atenção de um deles. E aí, Valério, um dia até gostaria de te ouvir sobre isso. Porque me parece que as classes dominantes, embora tenham a mesma lógica repressiva, elas têm muitas das vezes suas características culturais do seu processo de formação. Vou tentar explicar melhor. Eu fiquei muito chocado quando descobri como havia sido programado o genocídio indígena na Argentina. O Estado argentino, ele programou como numa verdadeira, num plano de erradicação, de eugenia, o genocídio. Então, até o ano tal, vamos erradicar a população indígena de tal região. Erradicar era, as tropas cercavam, as tribos eram trazidas, abriam valas e eram mortas e jogadas dentro das valas. Tanto é que boa parte da sobrevivência indígena vai se concentrar na Patagônia. Mas houve uma ação deliberada, houve uma postura do Estado. E embora muito mais polêmico e muito mais discutível entre os historiadores, há muitos autores sérios que apresentam elementos concretos de que houve algo similar em relação à escravidão negra na Argentina. Muito embora a escravidão negra na Argentina, os trabalhadores escravizados negros não tenha tido a mesma proporção que no Brasil, houveram trabalhadores escravizados negros também na Argentina. E ao final da escravidão, há vários elementos históricos, principalmente na região do Paraná, de que eles teriam sido deliberadamente trucidados. Acabou a escravidão, vamos matá-los. Abriram valas. Eu acho que é possível você criar uma certa ligação disso com a intensidade repressiva do que foi a ditadura na Argentina. Porque nestes poucos anos, que o Valério nos colocava, mataram por volta de 60 mil militantes, lutadores. Então, embora os registros apontem 30 mil, as avós apontam porque eles levantam que esse número dobra na medida em que há uma parcela gigantesca de militantes que teriam desaparecido, que são computados, mas para que fiquemos com 30 mil? Que fiquemos com 30 mil? 30 mil, uma proporção da Argentina, populacional, com o país argentino. O que isso significa? Será que é possível fazer um comportamento cultural, uma característica cultural dessa burguesia, dessa classe dominante argentina? Por que eu estou falando isso? Porque há um comportamento característico da burguesia brasileira, da nossa classe dominante, na sua capacidade e na sua habilidade antecipatória em diversas situações históricas. A nossa independência é, na verdade, a repressão às lutas populares de independência. O nosso patriarca da independência, o filho, o imperador, filho do rei, vai não só conseguir aquele processo negociador que todos nós conhecemos, como vai ser o elemento central de repressão a um conjunto de levantes populares que vão ocorrer
com bandeiras nacionais durante o seu governo. Mas esse processo vai se repetir, né? Vai se repetir na República, né? Que terá a adesão e um papel expressivo de forças monarquistas na própria articulação da República, né? O que faz ensejar essa situação que ninguém sabe se real ou anedótica, né? De que o Marechal Deodoro da Fonseca teria, ao proclamar a República, sacado a espada e teria dito viva o imperador, né? E aí eu teria corrigido, não, general, viva a República, desculpa, viva a República. Esse episódio, falso ou não, divulgado na época, expressava um pouco essa farsa que talvez esteja tão bem descrita pelo Lima Barreto no seu livro Policarpo Quaresma, do quem eram os republicanos de então. Estes elementos vão estar presentes em vários episódios históricos. E, de certa forma, um pouco a questão que você levanta, ainda que o golpe fosse previsível, ainda que as forças políticas trabalhassem com esse elemento da previsibilidade do golpe, havia sim um elemento antecipatório no golpe, porque o golpe não enfrentou um governo João Goulart que tivesse nem de perto a radicalidade de um processo como o processo chileno. O golpe foi uma surpresa, porque embora tivesse ocorrido na Indonésia, embora já no ano seguinte vá ocorrer na República Dominicana, embora tivessem ocorrido experiências anteriores, como a derrubada do governo Arbenz na Guatemala, ainda na década de 50, o golpe brasileiro foi uma comoção, embora ele não fosse completamente inesperado, ele surpreendeu em vários aspectos. E acho que esse elemento, de certa forma, pode ser interpretado também por essa capacidade antecipatória. Por que eu estou falando isso? Porque o fim da ditadura tem muitos elementos assim. Esse choque que há entre dois projetos militares na ditadura, entre o que nós presenciamos na época, que era o chamado setor linha dura, que vai apoiar, patrocinar, inclusive as prisões que o Waldo nos relatava em 1978. E o choque que havia com a turma do Golbery, com os setores da abertura lenta, gradual, era um debate de concepções táticas que os militares travavam, de como seria essa superação da ditadura. E naquele processo houve a predominância de um projeto, e esse projeto trabalhou por isso. A grande luta política, talvez a primeira grande luta política da nossa geração, era a anistia. Saímos em pichação, saímos em campanha, anistia ampla, geral e restrita. E essa bandeira da anistia, como conquista popular, e foi efetivamente uma conquista popular, teve essa habilidade da ditadura em incorporar, já na lei da anistia, a sua autoanistia. Os fundamentos jurídicos desse debate, por que o Supremo entendeu que a anistia não poderia ser revista? Realmente é uma armadilha muito bem construída. E se a gente for utilizar uma lógica positivista, que é a que move o pensamento jurídico, ela é irretocável. Porque o que os ministros do Supremo disseram? Em 1979, ainda estávamos sob a égide da ditadura militar, então é possível anularmos tanto a Constituição, tanto a anistia de 79, quanto a emenda constitucional de 85, que ambas ainda estavam numa situação de legitimidade questionável. Mas eles falam, em 88, a Constituição que emerge da Constituinte vai referendar o processo dessas normas anteriores. Então, do ponto de vista jurídico, realmente é uma lógica irretocável, ainda que... Dentro da Assembleia Constituinte foi debatido? Claro. Foi incorporada? Foi incorporada. Ela repete a mesma disposição. E o que eles alegam também? Eles falam, bom, então podemos dizer o seguinte, a emenda constitucional de 85, a emenda constitucional de 85 é ilegítima, ela é nula. E o que o Supremo fala? Se nós considerarmos nula uma emenda constitucional em 85, significa que nós estamos anulando todas as alterações constitucionais de 85 e gerando um vácuo jurídico gigantesco. Do ponto de vista jurídico, Valdo, há uma lógica. A questão talvez não seja tanto, não estamos discutindo a legitimidade, é evidente, como o Valério nos alertou, isso é horroroso, é terrível. Mas percebe como houve uma habilidade da nossa classe dominante. E houve habilidade, inclusive, da sua capacidade de costura.
no episódio do colégio eleitoral, né? Quando ela vai conseguir enfrentar essa gigantesca manifestação de massa, né, que a colocava em xeque-mate, e ela vai ter essa capacidade naquele momento de gestar uma alternativa, né, que vai se dar com o governo Tancredo, que a história converterá em governo Sarney, que ironicamente era a principal figura civil da própria ditadura militar. Né? Essa transição, né, teve uma certa habilidade que não está distante, vamos dizer, dos processos que caracterizam a capacidade da nossa classe dominante, uma certa peculiaridade da nossa classe dominante, né, diante das situações políticas, desses momentos políticos. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção para a questão que você tinha levantado originalmente. Para nós pode parecer um paradoxo, porque a marca nossa toda é da ditadura militar para cá. Mas o exército brasileiro, né, tem uma tradição progressista, ainda que não seja uma tradição como em outras situações, como exércitos que tiveram como patriarca, no caso da Venezuela e da Colômbia, né, Bolívar, e isso tem todo um significado na constituição dessas Forças Armadas. Mas o exército brasileiro, né, ele tem um conjunto de elementos contraditórios desde a sua formação, inclusive porque, como exército mesmo, ele irá se conformar basicamente na Guerra do Paraguai, né? E na Guerra do Paraguai, o contato desses oficiais com uma imensa massa de soldados negros, que eram soldados, né, de uma população escravizada, vai fazer com que eles tenham um papel decisivo, que vai ser um dos elementos deflagradores do processo de abolição, de recusar-se a reprimir, né, na famosa frase, não somos capitães do mato. Né? Esse episódio não é um episódio tão isolado na nossa história, né, porque haverá uma tradição de levantes militares, que são levantes militares com bandeiras progressistas na década de 20, no enfrentamento com o governo Arthur Bernardes, né, cujo episódio maior é o levante de Prestes e a Coluna Prestes. Haverá uma participação militar, né, no processo de 1930, e em 1935, o levante de 1935 é fundamentalmente um levante militar com a participação de vários quartéis que representavam células comunistas que atuavam com muita força nos meios militares. E muitos quadros comunistas tinham origem militar, né? Essa é uma tradição que vai começar a se alterar fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial. E há uma habilidade e todo um trabalho por parte da inteligência estadunidense de aproximação, né, de influência deliberada sobre o corpo militar brasileiro, sobre a doutrina militar brasileira, né, e sobre um processo de cooptação militar brasileira. Mas mesmo nesses episódios golpistas que ocorrerão ao longo dos anos, após a Segunda Guerra Mundial, ao longo dos anos 50, vão ser contraditórios. Nós vamos ter a figura do Lott, por exemplo, né? Então havia dentro das Forças Armadas duas alas. E esse era um elemento também que, embora tenha sido equivocado e o Partido Comunista, o PCB, tenha superdimensionado isso e exagerado na sua avaliação, mas ele era real, ele existe. E há um episódio daqueles que você fica pensando sobre o papel do indivíduo na mudança do curso da história. Eu li uma vez um depoimento de um piloto da Força Aérea, eu não me recordo o nome agora. Ele foi punido pela ditadura e lutou, inclusive, na anistia pela sua reparação. Ele conta o seguinte depoimento: ele tinha sido piloto de caça na Segunda Guerra Mundial e feito várias operações de caça. E quando começa o golpe começa com o levante das tropas do general Mourão, que saem de Minas, né? E saem numa coluna de soldados. Mas, basicamente, os soldados que estão ali não sabem para onde vão. O comando sabia que era um golpe militar, mas aquela massa de soldados não sabia. E esse piloto narra o fato de que ele saiu com um avião e, ao ver aquilo lá e identificar que aquilo é um golpe, ele fez um conjunto de voos rasantes, como se fosse atacar, e a tropa saiu em pânico. Porque não estamos indo para a guerra, ninguém estava com expectativa de guerra, né? E um golpe que provavelmente a maioria daqueles soldados não tinha o menor interesse até de classe em participar daquele golpe. E ele volta, né, e avisa do golpe
e pede autorização para armar o avião. Ele fala, pela minha experiência em ataques aos nazistas na Alemanha, eu consigo rapidamente destruir uma coluna dessa e espantá-la, e abortamos esse processo do golpe. E abortaria de fato, E aí ele pede autorização, essa autorização passa horas, até que o comando vai determinar que não era para armar, que não era para resistir, porque havia já toda uma articulação conspirativa no comando das Forças Armadas. Mas essas contradições ocorriam. Se vocês pegam o depoimento do Carlos Lacerda, onde ele desafia, comandante Aragão, estou aqui com o revólver, venha me enfrentar, e fazendo aquelas bravatas naquele momento, quem era o comandante Aragão, que era tido como o almirante vermelho? O comandante Aragão, que era leal às forças do governo João Goulart, comandava os fuzileiros navais, que é a tropa de elite, a melhor tropa que tinha no Brasil, que estava ao lado do governo João Goulart. Mas evidentemente nesse momento todas essas contradições emergem, e aí o papel desses indivíduos na história ganha uma dimensão trágica, porque o João Goulart nesse momento não orienta a resistência, as forças populares não têm organização própria nesse momento para gerar uma situação de resistência que forçasse uma postura do governo João Goulart. Ocorre essa situação de paralisia. Ocorre essa situação de paralisia onde abundam depoimentos dessa época que as pessoas não sabiam o que fazer no dia do golpe, naquelas horas do golpe, para onde ir, para onde defender, para onde se organizar. Havia um desejo de lutar, havia o desejo de resistir, mas não havia direção política, não havia uma perspectiva que trabalhasse nesse sentido, porque havia sim a ilusão de que o golpe não ocorreria e não houve a preocupação prévia em construir essa força própria da classe trabalhadora que resistisse. Claro que isso é complexo, para concluir, porque no caso chileno, e aí, Valdo, você conhece muito melhor, mas o caso chileno, houve sim um grau de organização superior, então, nos cordões populares, nas fábricas, no grau de organização das fábricas, e tanto é que o episódio chileno tem um elemento muito interessante. A direita também tem seus equívocos, e também tem seus porra loucas, não é um privilégio nosso. E há um golpe abortado de direita, antes do golpe efetivo. Esse golpe ficou conhecido como Tancaço, Valdo? Um conjunto de militares. Havia já a conspiração, os Yankees já estavam envolvidos nessa grande conspiração, mas havia um setor extremamente radical, que provavelmente não estava alinhado com essa conspiração, que sai na frente e dá um golpe antes da hora. Esse golpe ficou conhecido como Tancaço porque era um batalhão de tanques. Esse batalhão de tanques, ele é cercado pela população, e há nesse momento um outro general que comandava os carabineiros, que era a força policial equivalente à nossa polícia militar, general Prats, que é leal ao governo, e ao governo aliente. E ele, junto com os seus carabineiros e com o apoio da população, eles cercam aqueles tanques, debelam aquele golpe. Isso eleva incrivelmente a autoestima das massas naquele momento, porque fala, havia uma expectativa, o golpe veio, o golpe veio e nós derrotamos o golpe. As massas derrotaram o golpe, nós derrotamos o golpe. Isso anima, isso eleva, mas o general Prats, que era um militar de carreira, sabe que aquilo é a ponta do iceberg de um golpe maior que está se preparando. E naquele momento ele procura o presidente Allende e diz o seguinte, estou aqui com a lista dos 40, não sei se são 40, mas 40 militares golpistas que estão sim preparando o verdadeiro golpe. E quero a exoneração deles e a substituição por outros, caso isso não seja feito, presidente. Eu não pactuarei com isso e peço a minha exoneração. Naquele momento, as Forças Armadas, percebendo o risco que corriam, os verdadeiros articuladores do grande golpe, também buscam o Allende e oferecem a seguinte proposta. Para manter a lealdade ao governo, temos que apaziguar algumas situações das Forças Armadas e oferecemos um militar de comprovada lealdade e queremos que o comando das Forças Armadas seja passado para ele, que é o general Augusto Pinochet. Essa é a decisão que o Allende tem que tomar nesse momento. O Prats o forçando a uma situação, o Pinochet e o exército propondo o Pinochet. Eu li um texto de um revolucionário salvadorenho que faleceu, Jorge Chafik Radal, que ele chama a atenção
da riqueza desse episódio e do comportamento da esquerda nesse episódio, que guarda uma semelhança, embora uma tragédia diferente, do processo brasileiro. Ele diz o seguinte: naquele momento, as principais forças políticas não entenderam o que estava em jogo. Isso acho que é uma lição importante. O Partido Comunista Chileno, que era talvez uma força grande, o Partido Socialista Chileno, que era a maior força, acompanhou a posição do Allende. Mas o Partido Comunista Chileno acha que naquele momento é melhor contentar as Forças Armadas, né, e aceitar a proposta de Pinochet como uma medida que evitaria o golpe. E o movimento de esquerda revolucionário, né, que era uma força expressiva, não tão grande como o PS, como o Partido Comunista, naquele momento considera o seguinte: é tudo a mesma coisa. Né? Pinochet, Prats, tudo milico. Nós temos que ignorar esses setores e avançar no nosso processo. O Shafik chama a atenção o seguinte: ali estava se discutindo o episódio do poder. Ali estava se discutindo a questão do poder. Né? E nenhuma das forças políticas conseguiu entender essa situação. Claro que são processos diferentes, mas também no Brasil, né, eu acho que uma característica central desse processo, do erro cometido nesse processo pelas lideranças populares desse momento, é que elas não conseguiram compreender, né, que ali estava se discutindo a questão do poder. E era decisiva essa questão. Tanto é que a maioria das lideranças e o próprio João Goulart interpretam que o golpe era temporário e que o golpe militar duraria 1 ou 2 anos até uma transição, né, onde o João Goulart, com certeza isso fatalmente pesou na sua decisão de não resistência, voltaria, né, eleito nos braços do povo. Né. Mas era um equívoco, porque o que estava se gestando lá era algo muito mais complexo, algo duradouro, um projeto de poder, né, e um projeto que já representava, do ponto de vista dos interesses imperialistas, essa associação que a burguesia brasileira vinha aprofundando cada vez mais, né, com o conjunto da burguesia internacional. Eu acho que esses elementos são muito marcantes para a gente ver o desfecho, inclusive jurídico, que nós temos hoje, porque eles vão determinar que a ditadura brasileira siga presente. E nessas eleições, quantos e quantos não são candidatos egressos da ditadura, e os próprios partidos egressos da ditadura, apesar de terem mudado muitas vezes de nome, né, estão intactos com suas lideranças, né, fazendo propaganda, se apresentando claramente, né, e ironicamente um deles chegou a botar inclusive o nome de democratas, né, o que mostra que não há limites e que a psicanálise pode nos ajudar até nesses momentos. Muito bem. Ainda no departamento dos xistes e anedotas, não sei se vocês sabem que os argumentos para os golpistas, para a ultradireita dar o golpe de 64 é que eles queriam lutar contra a corrupção. Eles queriam lutar contra a corrupção. Foi por isso que nos deixaram este país, não é? Que é uma coisa tremenda, né? Nós temos gerações de cleptomaníacos no poder, né? É uma verdadeira... Cleptomaníacos, já não há como falar. Vocês sabem da notícia do dia, que é que descobriram que no Mato Grosso do Sul havia um outro esquema de propinas semelhante ao do Amapá. E ainda faltam 2 semanas até as eleições. Né? Nós temos um governador que foi preso e saiu, e o outro que deve estar entrando em cana entre hoje e amanhã. Faltam 2 semanas até as próximas eleições. Quantos mais não poderão ser presos daqui até 3 de outubro? Isso é que é o bom de campanha eleitoral, porque os podres aparecem à superfície, né? As cobras começam a se devorar umas às outras. Então é a temporada de canibalismo político explícito, é pornografia política aberta, né? Então, e agora os políticos, aparentemente, os gestores do Estado, só entram em reuniões com gravadores secretos, vocês viram? Pela internet, vendem canetas que são gravadores secretos, filmadoras secretas. Todas as reuniões agora aparentemente são gravadas. Então, a bomba é que não só há um testemunho, como aquele que foi pego com, como se dizia antigamente, com a pata na poça, né? Com a mão na tigela, ele tem uma caneta, onde ele tem uma gravação e ele pede depois um programa de
colaboração, como se diz, de delação premiada, para ter uma absolvição. Com a delação premiada, rapazes, meninas, meus colegas, teremos 2 semanas emocionantes até o 3 de outubro, porque vem mais por aí. Não vai ser só no Amapá e no Mato Grosso do Sul. Valdo? Tanto as perguntas como a intervenção do Ricardo foram muito interessantes. Eu vou complementar. Eu morei na Argentina também durante 2 anos e sempre me surpreendo. A Argentina é um país super culto, refinado. Os que conhecem acho que poderão confirmar. E sempre me surpreendo quando eu chego em Buenos Aires e fico pensando que aqui se mataram 30 mil, pelo menos 30 mil pessoas num país que tinha 30 milhões de habitantes, significa 180 mil mortos no Brasil. A relação, né? Nós tivemos cerca de 500, mais os 1.000 no campo, né? Que durante o período da ditadura, não há comparação. Tem a ver com a forma de funcionamento da classe dominante brasileira e da classe dominante argentina. A ditadura pensou. Tá bem que o imbecil do Mourão Filho se declarou uma vaca fardada, né? Era a piada dos anos 60, que não entendia nada de política e quase que estragou o golpe. Mas eles usaram de toda a tradição da classe dominante brasileira para manter algumas instituições funcionando, para manter a continuidade. Em alguns momentos fechados, demitiram juízes, caçaram deputados, mas não fecharam o tempo todo o parlamento. Não fecharam o Supremo. Permitiram algum tipo de funcionamento. E foram ajustando a repressão às necessidades de manutenção do regime. Então, isso eu também sempre me interroguei como é que acabaram. Havia 1/3 da população. Tá bom. Nos aviso que temos só 5 minutos, eu falo rapidamente. Que havia 1/3 da população de Buenos Aires que era negra. Dizem, depois eu descobri alguma coisa, uma parte morreu na Guerra do Paraguai e outra, quando houve epidemia de varíola, fecharam os bairros e morreram dentro dos bairros. Mas é surpreendente que não haja negros em Buenos Aires. Bom, mas aqui eu queria falar uma coisa. Eu não estudei, mas é um tema que eu vivi no Chile, mas eu não estudei no Brasil. Havia sim possibilidade de resistência ao golpe. No Chile, apesar da solidez das Forças Armadas, havia uma organização de marinheiros que não vieram à tona, mas tinha uma organização bem ao estilo chileno, que foram aos dirigentes do MIR, do Partido Socialista e do MAPO, e disseram: bom, nós queremos tomar os barcos, nos ajudam? Faltou a decisão. Foi depois entre a derrota do golpe e o novo golpe. Então, é possível que uma atitude mais... É impossível dizer, claro. Depois de triunfar, os que triunfam têm razão. Então, é muito difícil argumentar, mas nós temos a obrigação de pensar, era possível, com a mobilização que existia no Brasil, com a divisão que existia nas Forças Armadas, estrutural e também por baixo, com a pressão popular, se um Estado se levantasse, particularmente o Rio de Janeiro, as coisas... por exemplo, os fuzileiros navais que foram reprimir os marinheiros dias antes do golpe, confraternizaram com eles. Só que aí era preciso passar para a ação, para defender inclusive seu próprio governo. Essa é a tragédia de dirigentes como Goulart e como Allende. Para defender mesmo o sua generosa entrega no último momento, ele não soube defender o seu programa e o seu próprio governo. E nós pagamos muito, muito, muito caro por isso, como disse o Valério. Bom, nós estamos acabando o tempo, eu agradeço de novo, foi um prazer.
e vocês me fizeram recordar muitas coisas e estudar coisas e aprender coisas que eu não sabia sobre o processo da ditadura e particularmente sobre o governo Goulart. Muito obrigado. Para terminar, quero agradecer a todos os meus colegas professores, que eu estou vendo que vários deles compareceram, agradecer a todos e cada um de vocês que vieram hoje à noite. Espero que tenha sido um debate interessante. Encerramos a atividade porque o auditório vai ser agora ocupado por uma outra sessão. Quero encerrar lembrando honra e glória aos que lutaram contra a ditadura. Boa noite.